Boa tarde, né? No meu horário aqui, mas eu não sei que hora vocês vão assistir basicamente essa minha aula, então eu vou falar boa tarde porque agora são meio-dia e 31. É, então, por um período aí, eu não sei quanto isso vai durar, as nossas aulas dar-se-ão de maneira não presencial, à distância, né? Então eu estou agora aqui olhando para uma câmera, é, tentando ver vocês, não estou obviamente vendo, né? Então, é, vou tentar transmitir o conteúdo das minhas aulas através desse recurso, ok? E na última aula nós vimos justamente as definições, né, as diferenciações de socialismo, de comunismo, né? Trabalhamos amplamente isso aplicando a obra do Marx, o Manifesto Comunista. E na aula de hoje nós vamos entrar provavelmente no Manifesto Comunista, né? Lembremos eu lembro que eu havia comentado com vocês isso. Mas antes de começarmos propriamente a trabalhar o conteúdo, faz-se necessário que eu esclareça a vocês como é, continuarão, né? Como continuará a ministração dos conteúdos, como será agora a questão da entrega do trabalho bimestral. Então, acho que é algo que inquieta todo mundo com relação à questão do trabalho bimestral. Inquieta todo mundo, eu digo, porque inquieta vocês e inquieta a mim também, né? Porque, afinal de contas, eu preciso ter uma forma de avaliação a fim de poder depois lá estabelecer um conceito, né, de rendimento para vocês, né? Então, gente, lembro eu que nós estabelecemos a data 24 de abril para a entrega do trabalho. Mas, por conta da dinâmica nova, né, que nós estamos sendo submetidos aqui por conta dessa pandemia que tem se alastrado aí, nós vamos ter que antecipar a entrega desse trabalho. Então eu já acho por bem já combinar isso justamente com vocês. Eu havia combinado a entrega do trabalho no dia 24 de abril, mas eu vou pedir para vocês, ao invés de me entregar o trabalho no dia 24 de abril, vocês possam me entregar esse trabalho no dia 17 de abril. E assim, como vocês vão me entregar esse trabalho? Vocês vão postar esse trabalho, gente, para mim, na plataforma. A plataforma que vocês usam para assistir essa videoaula, né, a plataforma que vocês usam para desenvolver essa atividade. Então, no dia 17, até o dia 17, eu gostaria que vocês postassem para mim esse trabalho, ok? Postassem para mim esse trabalho. E o tema do trabalho é o mesmo que vocês que eu já expus para vocês, né? Então, vai ser o quê? Relacionado ao Manifesto Comunista, não me recordo propriamente do tema específico, mas vocês têm anotado aí no material de vocês. A base do trabalho será propriamente a obra O Manifesto Comunista, mas assim, em poucas palavras, talvez eu não lembre exatamente com as mesmas palavras o título, né, o tema do trabalho que eu passei, mas penso que diga respeito a isso, a crítica, não é, à sociedade industrial capitalista, né? A crítica de Marx à sociedade industrial capitalista. Penso que seja um tema, se não for exatamente com essas palavras que eu passei o tempo para vocês, o sentido é o mesmo, ok? Mas vocês devem ter aí na anotação de vocês. Então, vocês vão ter que desenvolver, né, comentando com as palavras de vocês, como é que Marx desenvolve essa crítica à sociedade industrial capitalista burguesa, não é? Como Marx desenvolve essa crítica, e aí, é claro, para corroborar os comentários de vocês, vocês vão ter que justamente colocar citações do autor, no caso do Marx no Manifesto Comunista, né? Vocês vão ter que colocar partes do Manifesto Comunista que possam corroborar aquilo que vocês estão, de certa forma, aí, afirmando, né? Dizendo, tudo bem? Então, há um tema proposto e esse tema deverá fazer com que vocês desenvolvam esse trabalho escrito, e esse trabalho escrito ele precisa, não seguir determinadas normas. Então vocês vão colocar uma capa nesse trabalho, vão criar
uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, bem, e colocar também a bibliografia. Então vocês vão postar esse trabalho na plataforma como se você, com o mesmo apreço, né, com a mesma preocupação de um trabalho escrito que vocês estariam me entregando, se não tivéssemos todas essas eventualidades aí, ok? O trabalho ele precisa, né, por uma questão até de bom desenvolvimento, ele precisa ter pelo menos no mínimo aí umas 5, 6 páginas, ok, gente? Não é possível desenvolver todas as ideias contidas no Manifesto Comunista relacionadas ao tema proposto em uma página, em 2 páginas, não é? Descaracterizaria muito, né, vamos assim pensar, o aprofundamento de uma reflexão sociológica filosófica, ok? Então tenho bem isso em mente. A dinâmica do desenvolvimento do trabalho será a mesma, né? Vocês poderão fazer esse trabalho em grupo, né? Então podem fazer individualmente, como eu lhes disse anteriormente, podem também, mas em grupo, se assim optarem por fazê-lo, que o grupo contenha no máximo 4 membros, no máximo, mas pode ser feito individualmente, em dupla, em trio ou em quarteto, ok? No máximo em quarteto, se não me engano, né? Eu já havia comentado isso com vocês, mas eu estou reiterando, né? Estou supracitando algumas coisas, porque agora a gente não está mais se vendo, né? E aí pode ser que surjam essas dúvidas, né? Então não fiquem... eu sempre vou estar enfocando isso, né? Porque afinal de contas penso que a grande preocupação de muitos agora é com relação justamente a esse sistema de avaliação aí, ok? Então hoje eu vou começar a trabalhar a obra O Manifesto Comunista. Antes de começar a trabalhar propriamente, uma outra coisa, as aulas nossas terão 40, 50 minutos, e nós sabemos que os nossos encontros nas sextas-feiras tinham 4 aulas, ok? Então essas outras 3 aulas, elas serão computadas na forma de atividades. Então sempre vocês encontrarão no ambiente virtual, nesse ambiente aí que fica a minha videoaula, vocês sempre vão encontrar o quê? Vão encontrar a proposição de alguma questão, de alguma atividade para que vocês possam desenvolver mediante aquela aula que eu ministrei, aquela videoaula que eu ministrei. Então, essa atividade dirá sempre respeito a isso. E essa atividade, ela é importante ser desenvolvida a fim de que justamente as horas de vocês, as horas da disciplina possam ser computadas de uma forma certa, de uma forma direita, ok? Então vamos lá. Com relação ao Manifesto Comunista, Marx e Engels o redigem em fevereiro de 1848. O manifesto é um texto de compromisso entre as diversas correntes da Liga dos Comunistas. Definem os fundamentos de uma nova doutrina política que expõe a princípio o princípio do materialismo, né? Corrigir aqui de uma forma... materialismo esse, gente, que vai se caracterizar como materialismo histórico, não é? Então, definem também os fundamentos de uma nova doutrina política que expõe o princípio do materialismo histórico, a ideia da luta de classes e o apelo à revolução proletária, ok? Então, quais são as ideias? Quais são as ideias que são amplamente difundidas na obra O Manifesto Comunista? Quais são essas ideias? São ideias voltadas justamente ao contexto da luta de classes, são ideias voltadas ao contexto do estabelecimento de um materialismo histórico e culminam com um apelo a uma mudança, a uma grande transformação da sociedade, que é o que Marx vai chamar de a Revolução Proletária. Pessoal, o manifesto foi escrito por Karl Marx e por Engels, e aqui eu me refiro, na maioria das vezes, ao Marx. Por quê? O Engels não teve participação significativa, não, sua participação foi muito significativa, mas, a saber, as ideias do Marx eram muito mais desenvolvidas, muito mais difundidas, e propriamente
O pensamento expresso no Manifesto Comunista é um pensamento mais desenvolvido pelo Karl Marx do que pelo Engels. Vamos assim pensar que o Engels era mais um simpatizante, um concordante, um revisor daquilo que o Marx escrevia, daquilo que o Marx pensava. Mas a grande iniciativa de se gerar um pensamento desse tipo era sempre propriamente do Karl Marx. Então Marx, ele era, embora ambos fossem intelectuais, o Marx era propriamente o pensador que tomava a iniciativa, né? O pensador que criava, né? E o Engels era um concordante das ideias do Marx, alguém que o ajudava no desenvolvimento, não é? Mas o Marx tomava a iniciativa do próprio desenvolvimento. Então tenhamos bem isso em mente. Então por isso que eu me refiro aqui às ideias do Marx. É por isso que quando nós falamos em Manifesto Comunista, falamos a obra que o Karl Marx lá escreveu e deixamos sempre assim um pouco de lado o Engels, né? Mas o Engels foi muito importante também saber, ok? Então, o que tem que ficar gravado de antemão aqui, e eu já tinha dito isso para vocês, mas é bom que vocês gravem bem isso, porque isso daí pode ser que seja uma atividade aí que vai ser, que esteja aí postada no ambiente virtual depois para vocês. Então, ó, gravem bem algumas questões, assim, e eu vou dar enfoque a essas questões. Olha, os fundamentos dessa nova doutrina política, que é propriamente o comunismo, né? As ideias comunistas, esses fundamentos vão expor o quê? O princípio do materialismo histórico, a ideia da luta de classes e o apelo à revolução proletária. Pessoal, esse materialismo histórico, ele sempre esteve muito bem desenvolvido, sobretudo no século XIX. Ok? Então, não é somente o Karl Marx, mas existia toda uma outra vertente aí de pensadores que também viam a história muito de um ponto de vista material, ok? Eu gosto muito de ler um autor chamado Dostoiévski, penso aqui que todos o conheçam. E Dostoiévski, ele é do século XIX, ele, por volta de 1840, assim, as suas ideias eram de um caráter muito comunista, tanto dele quanto de outros pensadores, ok? Então, o Dostoiévski foi deportado para a Sibéria, foi condenado à deportação para a Sibéria, né? Por conta de participar de um círculo de estudos comunistas chamado Círculo Petrashevsky, ok? E com ele, muitos outros também foram. Então, as ideias comunistas, elas estavam muito em voga no século XIX. Elas eram ideias, assim, que geravam muitos simpatizantes, sobretudo os jovens, na juventude. A juventude ela era muito convicta de valores comunistas, nihilistas, ok? Mas isso é uma outra questão. E então era uma moda ser comunista no século XIX, ok? Isso inspirava, fazia com que a juventude se inspirasse justamente, né, a uma prática de caráter revolucionário, sublevador, ok? Então, mas aí a gente vai se perguntar, mas então essas ideias que norteavam a conduta, essas ideias que norteavam a conduta da juventude eram ideias propriamente oriundas do Karl Marx, então foi o Karl Marx o influenciador, né, disso tudo, não propriamente o Marx, né, existiam outros aí partidários justamente da política, da doutrina comunista, ok? Dessa transformação da sociedade, dessa preocupação com os explorados, né, dessa preocupação com a má distribuição de renda, com essa má urbanização que fazia com que alguns fossem explorados por tantos outros, né?
esse capitalismo que se colocava justamente mais do lado da classe dominadora, né? A classe dominadora, a classe dominante, aliás, ok? Então, as mudanças, as transformações ocorridas no século XIX, começo do século XX, elas foram muito motivadas, né, por essas discussões, né, por esses embates entre comunismo e capitalismo, né? Lembrando sempre que o capitalismo sempre esteve do lado da classe dominante, dos favorecidos, né? Os menos privilegiados, obviamente, né, eram mais amparados pelo comunismo, né? Dificilmente nós vamos ver classes dominantes que querem o comunismo, ok? Que querem o comunismo. Então, isso já é um ponto a ser muito pensado, a ser muito refletido em relação, por exemplo, à doutrina, às ideias do comunismo, né? O comunismo, então, está do lado dos menos privilegiados. O comunismo vai aparecer aos olhos de muitos como uma espécie de justiceiro, será aquela doutrina, aquela iniciativa que poderá acabar, não é, com a desigualdade social, não é, com a marginalização, que vai acabar com os ricos e pobres. Marx, ao falar aqui, ao trabalhar essa questão da ideia de luta de classes, vamos assim recapitular, ele vai utilizar essa sua ideia da luta de classes para descrever toda a evolução da história, todo o período da história, ok? Então ele vai dizer, toda a história sempre se desenvolveu através de uma incessante, de uma constante luta de classes, Então, essa incessante, essa constante luta de classes é o que serve para nós descrevermos a história vivida pelo ser humano até então. E Marx, vamos assim recordar, eu já disse para vocês, mas vale a pena relembrar. Para Marx, então, o fim dessa história tal como nós a conhecemos, dar-se-á mediante o que, gente? Mediante o fim da luta de classes, com a extinção da luta de classes, haverá o fim da própria história, porque segundo Marx, no comunismo, então, não existirão mais classes sociais, né? Todos pertencerão a uma mesma classe, se é que nós podemos assim dizer, né? Como não haverá classe, ninguém vai pertencer a classe nenhuma, mas vamos assim pensar que todos serão trabalhadores e colherão os frutos do seu trabalho, de modo que ninguém explore ninguém, e de modo que a cada um seja dado segundo a sua própria necessidade. Então é isso que se pensa em relação propriamente ao comunismo, né? O Marx teoriza o comunismo dessa forma, né? Pode parecer um pouco utópico, como eu havia lhes falado na aula anterior, né? Tudo mais, mas o Marx tinha convicção disso, justamente, que não haveria uma outra forma de melhorar a sociedade, de melhorar a vida das pessoas, de gerar uma maior fraternidade entre as pessoas, a não ser através de uma política de caráter comunista, ok? Materialismo histórico, vamos recapitular isso aqui também, gente. Eu estou recapitulando isso aqui porque eu acabei de afirmar para vocês que esses são os fundamentos dessa nova doutrina política que é o comunismo, né? Proposta pelo Marx aí no Manifesto Comunista em questão, texto que vocês têm em mãos. Materialismo histórico, por que se chama materialismo histórico? Porque, segundo Marx, toda a história humana também, além de ser marcada pela luta de classes, ela é marcada por uma constante busca do atendimento das necessidades materiais. E a luta de classes, ela se dá justamente por isso, pelo fato do homem estar sempre buscando o atendimento de suas necessidades materiais. Quando a gente fala em classe social, nós temos que ter em mente que o conceito de classe social não é um conceito puramente ideológico, teórico, né, em que as pessoas, assim, vamos assim dizer, se colocam por sua condição
estética ou propriamente por sua condição de raciocínio, como superiores às demais, e assim elas vão se agrupando e criando classes sociais. Não se trata disso. O conceito de classe social, gente, ele está puramente arraigado à questão material. À questão material. Quando nós nos referimos à classe social, não estamos aqui nos referindo justamente a uma distinção classista que esteja relacionada com a capacidade de raciocínio, com a adesão a uma determinada questão ideológica ou religiosa, ou propriamente com a aparência estética da pessoa. Não. Classe social, gente, ela está relacionada à questão material, a questão dos bens, das propriedades ou das necessidades materiais, ok? É um conceito que se liga a isso, tudo bem? É um conceito que se liga a isso. Claro, em filmes de ficção, em livros que a gente lê, em histórias em quadrinhos, pode ser que a gente veja algum autor trabalhando esse conceito de classe, fazendo uma distinção entre, por exemplo, aqueles que são partidários de um determinado credo religioso e aqueles que são partidários de um outro credo religioso. Mas, na ótica do Karl Marx, quando nós referimos aqui a uma classe social, nós estamos, assim, trabalhando a questão da possibilidade do indivíduo ter bens, propriedades. Os bens materiais é o que determinam a classificação do indivíduo em uma classe ou em outra, tudo bem? É isso. E por último, esse elemento aqui, que é o elemento, eu acho, mais fácil de ser entendido, é o elemento da revolução proletária. Então, lembremos bem, falei aqui do materialismo histórico, falei da ideia da luta de classes, e essa questão, o apelo à revolução proletária. O Manifesto Comunista, ele tem como uma característica muito gritante, que aparece bastante, essa questão do apelo à revolução proletária. Tanto é que a obra termina proletários univos, né? Proletários de todo mundo univos, não é? Então, o Marx, ele não somente expõe, não é, a condição do trabalhador na sociedade burguesa, industrial, capitalista, como ele é explorado. Ele não somente descreve como se desenvolveu toda a história humana com base nesse materialismo histórico, com base nessa luta de classes, como também ele gera naquele que o lê algo que faça com que ele queira mudar de condição, mudar de situação. Então, o objetivo do Marx do Manifesto Comunista não é somente criar um documento, um estudo em que ele pudesse expor, não é, a degradante vida do proletariado, a degradante vida do trabalhador, o quão, por exemplo, os burgueses, os capitalistas exploraram, né, e dominam os menos privilegiados. Não. O que o Marx quer, além disso tudo, é justamente conclamar aqueles que são explorados, aqueles que mais produzem na sociedade, que menos recebem. Ele quer conclamar estes indivíduos a fim de mudarem as perspectivas de sua existência. E a ele conclama estes indivíduos a fim de desenvolverem uma transformação na sociedade que dar-se através de uma revolução. Revolução propriamente é chamada de revolução operária, de revolução proletária. Ok? Lembremos que é somente através da revolução que existe a possibilidade da sociedade evoluir para Marx. É diferente de outros pensadores. Eu citei para vocês o Auguste Comte, né? Cuja a evolução da sociedade dar-se-á não por uma destruição, não por uma extinção do antigo regime, das antigas estruturas sociais, mas sim dar-se-á mediante um processo de evolução e de aproveitamento daquilo que já está estabelecido. Para Auguste Comte dar-se-á desta forma, né? Então, há uma linha que segue sempre para frente, segundo Comte. E essa linha deve sempre continuar andando a fim de que a sociedade possa ir se implementando, se complementando e evoluir. Para Marx, essa linha de desenvolvimento deve ser interrompida, deve ser cortada. Não é? Tudo o que foi construído até então pela ótica capitalista burguesa deve ser destruído.
deve ser descartado, jogado fora. Não pode haver uma continuidade dessa linha de desenvolvimento histórico, porque, segundo Karl Marx, isso traria inexoravelmente o retorno do capitalismo, os vícios e a exploração que eram tão presentes anteriormente. Então, para Marx, o mais importante é que haja uma descontinuidade, um rompimento com as antigas bases, com as antigas estruturas sociais e políticas, econômicas, a fim de culturais, por assim dizer também, religiosas e tudo mais, a fim de se estruturar uma nova sociedade, um novo modus vivendi, ok? Um novo modus vivendi. Tudo bem até aqui? A filosofia marxista está em germe no manifesto. Será incessantemente aprofundada até formar um conjunto sistemático e coerente. Então, a filosofia de Karl Marx está em germe no manifesto. Ela será incessantemente aprofundada até formar um conjunto sistemático e coerente. Ela junta uma interpretação da história geral das sociedades, uma análise crítica, então, olha aqui, só vou voltar aqui. Ela, o que, gente? A filosofia marxista, né? A filosofia marxista. Então, a filosofia marxista junta uma interpretação da história geral das sociedades, uma análise crítica do sistema capitalista e propostas concretas destinadas a organizar o movimento revolucionário, bem como a definição da sociedade pós-revolucionária. Então, vou voltar aqui porque é um elemento importante, né? Então, a filosofia marxista presente no Manifesto Comunista junta uma interpretação da história geral das sociedades, uma análise crítica do sistema capitalista e propostas concretas destinadas, aliás, a organizar o movimento revolucionário, bem como a definição da sociedade pós-revolucionária. A elaboração teórica do marxismo nunca será dissociada de sua estratégia política, destinada a derrubar a sociedade burguesa. Olha aqui, e esse ponto vai muito de encontro à proposta temática do trabalho, não é? A proposta temática do trabalho bimestral. Então, a elaboração teórica do marxismo nunca será dissociada, a elaboração teórica do marxismo nunca será dissociada da estratégia política destinada a derrubar a sociedade burguesa. Então, existe uma elaboração teórica do marxismo que não se dissocia da estratégia política destinada a derrubar a sociedade burguesa. Então, vejamos bem, aquilo que o Marx expõe no Manifesto Comunista, tem desde o começo, gente, a clara intenção de levar o seu público, de levar os seus leitores a uma atitude, a uma rebelação diante dos problemas que eles são expostos. Então, o Marx, ele não tem inocentemente a intenção de apenas esclarecer teoricamente a mente daqueles seus leitores que se depararam com o manifesto ali no século XIX. Ele tinha clara intenção, era muito clara a intenção do Manifesto Comunista de gerar uma atitude, de gerar um movimento, de gerar uma ação mesmo, a fim de derrubar a sociedade burguesa. Então, a clara intencionalidade do manifesto, e pediram para que Marx redigisse o manifesto justamente com esse objetivo, com o objetivo de gerar nas pessoas uma indignação a tal ponto de concordarem com uma política, de concordarem com um movimento que pudesse colocar fim ao domínio burguês, ok? Ao domínio burguês capitalista. Então, isso ocorreu, né? Isso se concretizou, essa intencionalidade do Marx se concretizou por parte daqueles que leram o manifesto. Ora, com base nas ideias do Marx, sobretudo aí do Manifesto Comunista, muitos movimentos
não é? Muitos movimentos descontentes com a atual ordem social, eu digo atual, né? A ordem social daquele momento ali, muitos movimentos eclodiram, não é? Algumas revoluções, né? Então, as ideias do Marx, elas serviram, não é, realmente serviram de base para movimentos na prática dos indivíduos, no modo com que os indivíduos viam a realidade, viam o mundo. Então, os ideais propostos no Manifesto Comunista foram ideais que foram seguidos por muitos. Claro, gente, como eles disseram, sofreram muitas corrupções ao longo de seu desenvolvimento. Mas não podemos, assim, afirmar, então, que, ora, o Marx, se fosse vivo diante de muitos movimentos que ocorreram ao longo da história, ele se frustraria completamente, né? Embora, claro, durante as revoluções e após as revoluções, muitas de suas ideias tenham sido corrompidas, desvirtuadas, não seguidas corretamente, mesmo assim, né? Mesmo assim, as suas ideias geraram uma indignação muito grande em relação às políticas capitalistas desenvolvidas naquele momento. Então, a obra do Marx, ela tem uma função esclarecedora também. Não é somente uma função de caráter revolucionário. É uma obra que esclareceu muitos indivíduos. E ainda hoje, quando nós nos deparamos com a obra O Manifesto Comunista do Karl Marx, tirando esse seu lado revolucionário aí, não é? Ou talvez para alguns até o seu lado utópico, fanático, nós temos que concordar que aquela leitura que o Marx faz, por exemplo, de toda a história humana, desde a antiguidade lá, em que justamente, né, sempre existiram grupos explorados por outros grupos e que a vontade dominante, a ideologia dominante foi sempre a ideologia da classe detentora dos bens, detentora do capital, a classe privilegiada sempre explorou a classe menos privilegiada, ou nas palavras do Marx, a classe trabalhadora operária. Nós temos que concordar justamente com isso, né? É difícil nós negarmos que, ao longo da história, a maior parte das sociedades não gerou sistemas de classes, de castas, né? De segmentos, de grupos, em que uns exploravam os outros. Então, eu acho que é uma marca notável aí do ser humano em suas relações sociais, em suas relações de produção, querer sempre explorar o outro, não é? Então, isso é algo muito gritante na teoria do Karl Marx, não é? A gente não pode fechar os olhos para isso, ok? Então, eu vou começar a trabalhar com vocês aqui um pouco sobre o materialismo histórico do Marx, tudo bem? Então, eu vou dar sempre bastante ênfase a alguns elementos, não sei se vocês podem perceber isso, né? Vai ser a minha estratégia nessas aulas que eu ministro para vocês aqui à distância, repetir algumas coisas assim, mais do que eu repito na sala de aula, né? De forma presencial. Por quê? Porque como vocês depois têm que sempre estar desenvolvendo uma questão que eu vou propor, então eu prefiro enfocar alguns tópicos a fim de que depois fique fácil de vocês desenvolverem a atividade, né? Ok? Então, Marx e Engels desconfiam muito dos juízos de valor. Para eles, nenhuma teoria social que sequer científica pode razoavelmente apoiar-se em crenças e opiniões. Okay? Quando a gente fala que Marx e Engels desconfiam muito dos juízos de valor, né? E quando a gente afirma que para eles nenhuma teoria social que sequer científica pode razoavelmente apoiar-se em crenças e opiniões, nós estamos propriamente aqui adentrando a vertente materialista do pensamento desses autores, né? Os juízos de valor, gente, eles constituem o quê? Eles constituem exemplos, paradigmas, não é? Estabelecidos, às vezes até pré-determinados. Marx, ele tinha uma grande rejeição a tudo aquilo que se colocava como modelo ou como paradigma.
Para que nós tenhamos uma ideia, vou tentar assim pensar no seguinte exemplo. Para Marx, não importava o modelo de homem pensado, por exemplo, por uma teologia cristã, ou por um código moral pensado, por exemplo, por Aristóteles. Como deveria ser o homem virtuoso e tudo mais, né? O homem que não que se apartasse dos vícios, ou como deveria, por exemplo, na filosofia do Santo Agostinho, como deve ser o homem, né? Como deve ser a postura do ser humano. Então, esse tipo de reflexão do como deve ser, do dever ser, esse tipo de raciocínio para Marx era um raciocínio que não era muito válido e não era muito competente para o desenvolvimento do indivíduo na prática social, para o desenvolvimento do indivíduo na própria sociedade, para a sua própria preservação. Para Marx, o que mais importava não era um paradigma de homem, um modelo de homem, como o homem deveria se comportar ou ser, mas como o homem era e como o homem se comportava realmente. Então, essa tendência de se negar juízos de valor, essa tendência de negar todo tipo de idealismo, é algo próprio do pensamento do Marx e que vai que vai gerar um grande contraste em relação, por exemplo, à teoria do Hegel, né? Dificilmente, quando a gente trabalha essas vertentes relacionadas à crítica de Marx aos juízos de valor, quando nós trabalhamos as vertentes relacionadas à crítica, à adesão do Marx ao materialismo propriamente histórico, a uma visão mais prática da filosofia dentro da própria sociedade, quando trabalhamos propriamente o homem comunista pensado por Karl Marx ou o homem socialista que quer passar ao comunismo, nós vamos sempre pensar justamente nessa negação de toda postura idealista. O âmbito das ideias, o reino das ideias, eles não são suficientes para dar ao homem uma satisfação dentro da vida social, dentro da sociedade. Ok? É por isso que o Marx ele tinha uma grande rejeição, não só por conta do seu vínculo com os valores burgueses, mas também por conta do seu vínculo puramente, da sua vertente, da sua tendência puramente metafísica. A religião, por exemplo, era um elemento que, além de subordinar o indivíduo a uma ideologia dominante, fazer com que ele se contentasse com a sua realidade miserável, com a sua realidade ordinária e inerte, era também um elemento, a religião também era um elemento que ficava muito no mundo das ideias, muito idealista, que propunha justamente um modelo de homem, um modelo de vida que não necessariamente eram encontrados na realidade, ok? Então, valores, e o Marx ele foi um grande crítico até o Marx era filósofo, sabem vocês, o Marx também era crítico de algumas vertentes filosóficas muito arraigadas a um idealismo, a uma espécie de romantismo, sobretudo a do Hegel, ok? A análise da realidade social implica em entender as realidades em movimento. A análise da realidade social a análise da realidade social implica em entender as realidades em movimento, assim como elas tomam forma concretamente nas relações sociais, e não ficar nos pensamentos, nos valores e nas ideias que animam os espíritos. Então, a análise da realidade social, daqui a proposição do Marx, né? A análise da realidade social implica em entender as realidades em movimento, assim como elas tomam forma concretamente nas relações, né? E não ficam nos pensamentos, nos valores e nas ideias que animam os espíritos. Ao contrário das utopias sociais, que se apoiam num raciocínio moral e estão em busca de uma sociedade ideal, que nada tem em comum com a realidade, ao contrário das filosofias idealistas. Então, ao contrário das utopias sociais, que se apoiam no raciocínio moral e estão em busca de uma sociedade ideal, que nada tem em comum com a realidade. O pensamento de Marx é o oposto das filosofias idealistas, como as de Kant, de Hegel, que elevam a razão e o espírito acima da experiência e dos conhecimentos sensíveis. A verdadeira filosofia, segundo Karl Marx, implica
Aliás, a verdadeira filosofia, segundo os idealistas, implica em entender, perdão, gente, a verdadeira filosofia para Karl Marx implica em entender as dinâmicas materiais que estruturam a sociedade em profundidade. Okay? Ao passo que a verdadeira filosofia para os idealistas, por exemplo, implica em teorizar. Eles concebem as ideias como elementos que são capazes de gerar transformação na realidade. Os idealistas pensam assim. Então, a grande crítica de Marx a Kant, a Hegel, estava justamente nesse ponto. E para Marx, para Engels, né, só se pode entender a sociedade, só se pode chegar ao verdadeiro conhecimento, não é, entendendo as dinâmicas materiais que estruturam a sociedade em sua profundidade. Aliás, só se pode gerar um conhecimento aprofundado da própria realidade, da própria sociedade, a partir do momento que se entendem as dinâmicas materiais. Então, se eu não tenho a capacidade de compreender as dinâmicas materiais, que dizem respeito a quê, gente, essas dinâmicas materiais? Vamos assim ser mais concretos? As dinâmicas materiais dizem respeito a quê? As relações de produção, as relações sociais, as relações culturais, né? As condições materiais dos indivíduos, ok? Todos estes elementos dizem respeito às dinâmicas materiais que estruturam a sociedade e que fornecem um conhecimento aprofundado daquele que quer estudar a própria sociedade. Lembremos, no começo da nossa disciplina eu fiz uma introdução do que vinha a ser a sociologia, né? Do que vinha a ser a sociedade, de como a sociologia se figurou como ciência com o intuito de estudar as relações sociais que se davam de forma consciente ou inconscientemente dentro da sociedade. E é interessante nós notarmos isso, né? Que o estudo aprofundado da sociedade, dos indivíduos para Karl Marx, dar-se-á mediante o entendimento das dinâmicas materiais. Ora, gente, há outros sociólogos que partem de outros princípios, né? Ok? Há outros que discordam do pensamento do Marx. Mas o Marx pensava da seguinte forma, olha, são as relações materiais que formam a consciência e não o oposto. Enquanto que para Hegel, vamos assim falar resumidamente, né? Estou aqui sintetizando algo que pode ser muito mais bem explicado, logicamente. Mas para Hegel, é a consciência que forma a sociedade. Para Marx, é a sociedade que forma a consciência. É a matéria, é a realidade material, é a necessidade que forma a consciência. E para Hegel, é a consciência que vai formar as necessidades, ok? Então, esta distinção vai fornecer, vamos assim pensar, um profícuo, um rico diálogo, né, na história da filosofia, né? E é difícil nós falarmos nas ideias do Marx, né, acerca, por exemplo, da estruturação da sua estruturação materialista em relação ao conhecimento, ao diálogo, à filosofia, à transformação social, sem nos referirmos, por exemplo, ao pensamento do Hegel. Ok? Sem nos referirmos ao pensamento do Hegel. É difícil nós falarmos, por exemplo, nessa rejeição que Marx tinha em relação ao idealismo, que o Marx tinha em relação aos juízos de valor, que Marx tinha em relação aos paradigmas, aos modelos de virtude, a tudo aquilo que se estabelecia previamente, né, no âmbito teórico. É difícil falarmos nessas ideias em Marx sem fazermos uma contraposição a um outro pensador tão importante como é o Hegel, né? Ok? Com suas ideias idealistas. Tudo bem? Mas o que tem que ficar claro até aqui então é que há três elementos propriamente, né, que estruturam o pensamento do Karl Marx nesse começo. Estes três elementos que estruturam o pensamento do Karl Marx, que aparecem notadamente no manifesto, são o materialismo histórico, a ideia da luta de classes e o apelo à revolução proletária, ok? Eu vou então dar por encerrada
dar por encerrado esse primeiro momento nosso, essa primeira aula nossa, né? E vou postar, não agora, né? Mas vou postar, vocês quando forem assistir esse vídeo, vocês vão encontrar provavelmente já uma atividade que vai consistir numa questão para que vocês possam escrever, dissertar, né, refletir sobre a aula de hoje, sobre o tema aqui trabalhado na aula de hoje, né? Então, trabalhamos propriamente os elementos constantes no Manifesto Comunista, essa divisão estabelecida no Manifesto Comunista aí, e que compreendendo essa divisão, não é, aí do Manifesto Comunista, fica-nos muito fácil, né, realizarmos a leitura do mesmo, ok? É isso, gente. Então, tchau.